Glória a Deus. Vamos lá, passa já convosco. A gente está aqui no nosso culto online. Devido à crise, a tudo que a gente tem visto aí no nosso país, nós vamos ter aí alguns domingos com o nosso culto online, tá? Peço que vocês compartilhem esse link com outras pessoas. Com certeza, você que está assistindo, seja do Ministério Reinar ou não, com tantas lives que estão sendo feitas, né, com tanto conteúdo nas redes sociais, se Deus te trouxe até aqui é porque Ele quer que você ouça essa palavra, Ele entende que você precisa ouvir essa palavra, e é por isso que o Senhor Ele te trouxe até esse culto que está sendo transmitido, essa reunião que está sendo transmitida. Então, compartilhe esse vídeo. No final da ministração, o vídeo vai ficar disponível na página do Face, para você compartilhar, enfim, enviar para quem Deus colocar no seu coração que precisa ouvir essa ministração. Amém? Eu queria começar nossa reunião orando, então peço que você feche os seus olhos e nós vamos pedir para que o Espírito Santo Ele possa acalmar os nossos corações nessa noite, nesse tempo de tantas notícias, nesse tempo de tantas dificuldades. Feche os seus olhos e peça para que o Espírito Santo Ele possa acalmar o teu coração, Ele possa falar ao teu coração, Ele possa tocar em você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, por cada vida que está assistindo essa live, que está participando deste culto nessa noite. Nós somos igreja, Deus, aonde estamos, aonde há 3 ou mais reunidos em teu nome, ali estamos presentes. E o teu Espírito Santo é onipresente, é onipotente, é onisciente, ele pode estar em todos os lugares. Como está na casa da pessoa que está me assistindo agora, como está aqui na minha casa, como está, Deus, em tantos hospitais, com pessoas doentes, como está em tantos lares no Brasil e no mundo, apavorados, com medo. Deus, pensando tantas coisas a respeito do futuro, com medo da enfermidade, com medo da doença, com medo da crise financeira, com medo de sair na rua, com tantas informações que todos os minutos chegam até nós. Mas o Teu Espírito Santo é poderoso, Pai, para dar paz aos nossos corações, para acalmar os nossos corações, para fortalecer os nossos corações. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão me assistindo agora. Aqueles que me assistirão através do YouTube, de uma gravação. Deus, abençoa aqueles que talvez nunca assistirão essa live, mas que sejam alcançados, que sejam abençoados pelo poder do Teu Espírito Santo, pela graça do Senhor. Abençoa essa nação, Deus. Guarda os nossos governantes, guarda os médicos, as pessoas que estão na linha de frente, trabalhando para que possamos, Deus, sair dessa crise o mais rápido possível. Mas acima de qualquer medicina, acima de qualquer médico, acima de qualquer profissional, eu creio no poder do Espírito Santo, no poder do Senhor. Eu creio que o Senhor realiza milagres. Eu creio que essa situação não fugiu do seu controle. Eu creio, Espírito Santo, que todos os teus planos, que todos os teus desígnios para as nossas vidas não foram e não serão frustrados. Muito pelo contrário, o Senhor está no controle de todas as coisas, está acompanhando todas as coisas e transformará maldição em bênção, como tem feito durante toda a história. Nós te agradecemos e consagramos, Pai, essa reunião a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa noite eu quero trazer uma palavra para os nossos corações a respeito de vencer o medo. Eu vou usar aqui 40, 50 minutos do seu tempo nessa live, nesse culto. E eu quero entrar na sua casa para falar sobre a vitória que devemos ter, sobre o poder que devemos ter acima do medo. Então você que está com a sua Bíblia, com o seu celular, abra comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você acompanhasse juntamente comigo. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. E no versículo 1 está escrito assim, eu vou lendo, vocês vão me acompanhando.
E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam no monte de outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentro de vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um pouco desse grão de tostado e estes 10 pães, e corre e leva eles lá no arraial. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitará teus irmãos, e ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Então Davi se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se de partir como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Vamos ler só até aí, mas a gente vai voltar ainda neste texto, de 1 Samuel 17. Eu quero explicar um pouquinho esse texto grande que nós lemos até aqui, que narra um fato provavelmente que você já conhece, que é a batalha entre Davi e Golias, o gigante Golias e o pequeno Davi. Essa batalha era enfrentada entre 2 nações que viviam em guerra.
Israel e os filisteus sempre estiveram em guerra. É mais ou menos como a gente comparar Corinthians e Palmeiras. Pode haver um tempo em que as torcidas se unam, podem haver algumas ações em que as torcidas elas não se estranhem, mas todo corintiano sabe que não pode entrar num jogo de palmeirense com a camisa do Corinthians, assim como o palmeirense não vai entrar na torcida do Corinthians com a camiseta do Palmeiras. Essas duas nações elas eram rivais, nações muito rivais, que durante anos de história sempre estiveram em guerra. Os israelitas, que eram o povo de Deus, o povo da nação de Israel, e os filisteus, que eram uma nação vizinha a Israel, de gigantes, que eram como gafanhotos, eles não gostavam de trabalhar, eles eram homens de guerra, mas que não tinham habilidade de trabalhar, de ter um campo, de fazer como Israel, ser uma nação próspera. E Israel é conhecida por ser uma nação que emana leite e mel, ou seja, uma nação próspera, de alimento, de prosperidade. Então os filisteus eles não trabalhavam, não eram prósperos, não tinham seus campos, não plantavam. E como gafanhotos, eles atacavam diariamente Israel, atacavam historicamente Israel de tempos em tempos para tomar aquilo que Israel tinha, para tomar sua plantação, para tomar as suas terras. Então sempre houve guerra entre os filisteus e os israelitas. Mas depois de algum tempo, a Bíblia fala que o povo de Israel pediu um rei. Depois de muitas batalhas, depois de enfrentar os filisteus por muito tempo, a nação de Israel ela não tinha um rei, ela não tinha um líder que conduzisse eles. Eles tinham a presença de Deus, que era o que mais importava, mas eles tinham um sacerdote, um profeta, um homem que conduzia a nação de forma espiritual, mas que não conduzia a nação em guerra. Um dos papéis principais do rei era conduzir a nação em guerra, era se impor contra outras nações, era estabelecer os limites, era defender as fronteiras. Israel não tinha um rei. Israel chegou no profeta, no sacerdote e falou: nós queremos um rei. E eles escolheram como rei a Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E desde que eles escolheram Saul como rei, então as coisas começaram a andar. As coisas começaram a crescer, as coisas começaram a evoluir. A nação começou a se impor, a nação começou a defender as suas fronteiras. Saul é escolhido rei justamente em uma guerra contra os filisteus, por ter tido uma vitória contra os filisteus. E as coisas começam a ir bem, as coisas começam a funcionar. E Israel começa a crescer, Israel começa a experimentar um tempo bom. Só que os filisteus não descansavam, eles não tinham suas plantações, eles não tinham suas reservas, eles não tinham sua prosperidade. Então o que eles fazem? Eles vão declarar guerra novamente a Israel. E nisso Saul já era rei há muito tempo. Nesse episódio Davi já tinha sido ungido como o próximo rei. Ele era um menino jovem, de aproximadamente 17 anos, mas que já tinha sido designado por Deus para ser o novo rei. E os filisteus declaram guerra a Israel. Como eram travadas as guerras naquele tempo? As guerras aconteciam nos vales. O vale é o encontro de dois montes. Então, haviam dois montes e quando você desce esses dois montes, você tem um vale. A Bíblia diz que os filisteus se acamparam num monte e os israelitas se acamparam em outro monte. E eles estavam prontos para descer a guerra, para se encontrar e guerrear e lutar. Em um desses dias em que eles estavam prontos, Golias, que era um guerreiro, uma celebridade, uma estrela da guerra dos filisteus, ele sai na ponta do monte e grita para o outro exército dizendo: olha, nós somos um exército e vocês são um exército. Nós servimos ao mesmo rei, vocês servem ao mesmo rei. Então, independente de quem ganhar, é a nação que ganhou. Vamos fazer o seguinte, eu proponho um duelo. Eu sozinho vou descer a guerra e vocês me mandem um homem de vocês também para descer a guerra. Nós dois vamos lutar. E aquele que vencer vai ser o senhor da nação perdedora. Então a nação que perder vai servir, vai ser escrava da nação ganhadora. E Golias disse isso sabendo que não havia quem pudesse vencê-lo. Nós estamos falando de um homem de aproximadamente 3 metros de altura.
Nós estamos falando de um homem que a Bíblia diz que tem aproximadamente 70 quilos de armadura em seu corpo. A Bíblia mostra Davi como um homem franzino, pequeno, magro, não era bombado, não tinha armadura. É como você pegar um policial do BOPE com todas as armas possíveis e um garoto de 17 anos que acabou de sair do ensino médio com 3 pedras no bolso. Golias sabia que não tinha como ser vencido, então ele propõe isso, tentando fazer com que Israel definitivamente passasse a ser posse dos filisteus. E ele sai e diz: não tem ninguém aí para vencer a mim, desça alguém para guerrear comigo e nós acabamos com a guerra. Se tiver um homem que possa vir pelejar comigo, a gente evita que morra gente dos dois lados e o que ganhar leva a nação e os outros servem de escravos. E a Bíblia diz que durante 40 dias, Golias saiu todos os dias na ponta do monte e gritou: não tem nenhum homem aí que possa descer a guerra comigo? Não tem nenhum homem que possa vir e me vencer? Não tem nenhum homem que possa vir e lutar comigo? E aqui eu quero fazer a primeira pausa nesse texto para tentar trazer essa história para os nossos dias. Nós temos visto dias difíceis. Especificamente em nosso país, nós estávamos saindo de uma crise, começando a viver dias melhores, começando a viver dias de alívio, dias de respiro, e de repente uma nova crise se instala. Isso não só a respeito dessa crise que nós estamos vendo, que é o chamado coronavírus, mas em muitas vidas acontece isso. Você começa a declarar palavras de bênção sobre a sua vida, você começa a se disciplinar no intuito de vencer, no intuito de crescer, no intuito de melhorar. Você por um dia, ou uma semana, ou um mês, começa a ver alguns resultados positivos, e quando você vai olhar uma guerra de novo. E a Bíblia mostra pra gente que essas guerras, elas fazem parte da nossa história. O que o mundo está enfrentando hoje não é o primeiro caos que se instala na nossa sociedade. Não é o primeiro e não será o último. E esse problema está no foco porque atingiu todos os países. Mas nós, aqui no Brasil, acompanhamos problemas durante muito tempo. Você tem, por exemplo, há muito tempo no Rio de Janeiro, pessoas que não podem sair de casa porque elas acreditam que serão assaltadas. A criminalidade é uma realidade. Você tem, por exemplo, regiões onde a fome, a seca, a necessidade é uma constante. As crises, as dificuldades, os problemas, eles sempre existiram. Assim como a rivalidade entre Israel e os filisteus sempre existiu, os problemas que se apresentam para a humanidade vencer, para os cristãos vencerem, para as mulheres vencerem, para os casados vencerem, sempre existiu. A fome é um problema que vem de muito tempo. A doença é um problema que vem de muito tempo. A crise financeira é um problema que vem de muito tempo. O que nós vemos hoje, e talvez a notícia seja tão grande porque a escala do problema é num nível mundial. Mas todos os dias, desde o começo da humanidade até hoje, sempre houve uma família, uma rua, um bairro, uma nação em crise, em caos. Há pouco tempo atrás nós estávamos vendo sobre a guerra na Síria. Cidades inteiras sendo destruídas. Cidades inteiras, famílias inteiras sendo mortas pela guerra. Nós temos a guerra no Rio de Janeiro. Todos os dias, crianças, homens, nós vimos diversas notícias sobre morte. Problemas financeiros já atingiram países como os Estados Unidos em 2008, como o Brasil nos últimos 5 anos, mas atinge também cidades. Tem cidades que não têm condição de ter um médico. Atinge bairros, tem bairros que estão extremamente necessitados e atingem casas todos os dias. Todos os dias existe uma crise, todos os dias existe um caos, todos os dias existe uma guerra a ser vencida. Não se iluda achando que nós entramos em guerra ou que vamos sair de guerra, porque isso não é verdade. Não é verdade que a guerra com os filisteus tinha acabado muitos anos antes. Não é verdade que a guerra com os filisteus acabou aqui em Davi. Muitos anos depois, os filisteus continuaram a atacar.
Essa guerra não acabou. E as guerras que nós temos que enfrentar serão para sempre. Todos os dias nós teremos que derrubar um gigante. É um ditado, inclusive, popular. Nós temos que derrubar um gigante, vencer um gigante por dia. Todos os dias nós vamos ter que melhorar as nossas condições de vida, nós vamos ter que guiar a nossa família. Nós temos que correr atrás de oportunidades. A guerra não acabou. E aqui era só mais uma guerra. Mas o que aconteceu com a nação de Israel? Adiantando o final da história, eu acredito que você saiba. Se você não sabe, eu vou te dar um spoiler. No final, Golias é derrotado. O gigante cai, Israel vence. Nenhum homem de Israel é ferido. Nenhum homem de Israel sai com um arranhão. Então todos saíram ilesos, bem, sem nenhum tipo de dano, sem nenhuma perda. Mas, durante 40 dias, estes homens eles ficaram mal. Esses homens ficaram paralisados. Estes homens eles ficaram estremecidos. Homens guerreiros, que tinham anos de treinamento, que já tinham vencido guerras, homens fortes, valentes, um exército. Nós não estamos falando de um grupo de amigos, nem de uma união de um bairro com um pedaço de pau na mão. Nós estamos falando de exército com espada, de exército treinado. Esses homens, eles paralisaram, esses homens, eles congelaram diante da ameaça de Golias por causa do medo. A palavra que Golias direcionava a estes homens causava neles medo. A visão de um homem que seria impossível de ser derrubado causava neles medo. O brilho da armadura de Golias, que era feito de um metal puro, que brilhava, causava neles medo. As informações técnicas a respeito de Golias, um homem que nunca havia perdido uma batalha, chefe de exército, o currículo histórico de Golias causava neles medo. E Golias, ele usa uma arma que o medo usa contra nós, de todos os dias fazer uma pergunta afirmativa. Não existe homem aí que possa descer a peleja comigo? Golias, ao perguntar, ele faz com que estes homens guerreiros olhem para si e digam: não existe homem aqui que possa descer. Ele está dizendo isso porque ele sabe que não há homem aqui que possa lutar contra ele. E o que Golias faz não é destruir esses homens. O que Golias faz não é matar esses homens. O que Golias faz é colocar medo nestes homens. O medo. A arma que paralisa até o homem mais forte. A arma que destrói pessoas sem precisar encostar nelas. Olha só o desfecho da história. Esses homens saíram ilesos. Esses homens saíram vitoriosos. Esses homens saíram em paz. Mas durante 40 dias eles não imaginavam isso. Não por causa de uma derrota. Não porque eles tentaram e não conseguiram. Não porque eles estavam machucados demais, mas simplesmente porque eles olharam algumas informações e escolheram, decidiram se basear no medo. Se basear em se acuar e ficar com medo. E eu não quero me ater somente a essa situação do corona, não vou falar especificamente de uma crise, porque eu sei que alguém pode me assistir e se não está me assistindo, é uma realidade. Há pessoas que não vão ter o coronavírus, mas há pessoas que hoje estão enfrentando um câncer. Há pessoas que não vão ter crise financeira e que têm uma reserva financeira boa. Há pessoas que têm condições financeiras de se manter, mas vão perder alguém que ama e vão enfrentar o luto. Há pessoas que não vão nem passar por uma crise financeira e nem pegar o corona e estão com a sua saúde em dia, mas há muito tempo atrás e daqui muito tempo ainda estão numa crise familiar que não se resolve. Há pessoas que não vão ser contaminadas, que não vão ter sua vida financeira interferida, mas que têm um machucado de anos e que não conseguem ser curadas. Há pessoas enfrentando uma guerra atual que está na mídia, mas há milhares de pessoas enfrentando outras guerras, diversas guerras. E muitas dessas pessoas estão sendo vencidas não pela doença,
não pela falta de dinheiro, não pela crise que está o país, mas há muitas pessoas sendo vencidas pelo medo, que não agem pelo medo, que não pedem perdão pelo medo, que não abraçam pelo medo, que estão jogando anos da vida fora pelo medo, que estão se perdendo pelo medo, que estão deixando a vida de lado pelo medo, que não investem em projetos incríveis pelo medo, que não falam e que não influenciam, que não gravam uma live ou um vídeo dizendo o conteúdo que sabem, dizendo que aprenderam em anos de vida pelo medo. O medo de serem aceitos, o medo de perderem tudo, o medo dos ataques, o medo de se expor, o medo do que está gritando lá fora. Tem pessoas que estão em pânico, com medo de morrer por causa da informação que o jornal traz. E de forma alguma aqui eu quero que você pense que nós devemos ser imprudentes ou que nós devemos ignorar as informações que são trazidas. Que nós devemos jogar fora as informações que são trazidas. Mas eu quero que você entenda que nossa vida não pode ser baseada no que estão gritando do lado de fora. Golias era sim um homem grande, Golias tinha sim uma armadura pesada, Golias tinha sim um histórico de guerra incrível. Esse vírus é sim danoso. O câncer sim é uma doença que mata mais gente do que cura. Mais pessoas morrem de câncer do que são curadas de câncer. A crise financeira faz sim com que pessoas fiquem desempregadas. O desemprego sim é uma coisa terrível. A falta de dinheiro sim é algo terrível. Uma família em crise sim é motivo para depressão, é motivo para desespero. Um filho nas drogas sim é algo que desestabiliza. As drogas sim levam jovens e muitos deles morrem ou pela substância química ou pela criminalidade. Sim, é algo desastroso. Mas não é tudo. Golias não estava no controle da situação. Golias não dominava a situação. Golias dominava ele. O câncer tem poder sobre ele. A crise tem poder sobre a moeda. O vírus tem poder sobre o organismo. Mas existe alguém que tem poder sobre todas as coisas. Existe alguém que tinha poder sobre Golias. Existe alguém que tem poder sobre a natureza. Existe alguém que tem poder sobre a moeda. Existe alguém que tem poder sobre a humanidade. Existe alguém que tem poder sobre a humanidade. Então, as informações, elas são importantes, mas elas não são tudo. E quando eu decido viver baseado apenas no que eu ouço, no que eu vejo, no que eu presencio, no currículo, no histórico do que eu estou olhando, e não escolho viver uma vida baseada no Deus que eu sirvo, na fé que eu tenho, na convicção de que existe uma informação maior do que essas. Existe um poder maior do que esses. Existe um conteúdo maior do que esses. Eu vou ficar como esse exército 40 dias paralisado. 40 dias fechado, 40 dias sem sono, 40 dias sem dormir, não por uma ameaça, mas pelo medo. Não por uma realidade, mas pelo medo. Medo do que pode ser, medo do que virá, medo do que esse homem poderoso vai fazer comigo. Será que essa crise chega na minha casa? Será que vai ter dia em que eu não vou ter o que comer? Será que eu vou morrer desse vírus? Será que alguma outra doença vai vir sobre mim? Será que eu não vou ter tempo de estabelecer os meus projetos? Será? O medo destrói muito mais vidas do que a realidade e o problema efetivamente. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que em nome do Senhor Jesus nós vamos orar e você vai se posicionar para que toda a informação que você recebe, tudo que você está vendo acontecer no mundo, toda desgraça, toda situação que acontecia antes, que acontece agora e que acontecerá ainda, nada disso
vai ser base para a sua vida, nada disso vai ser estrutura da sua vida. O medo não vai te dominar, o medo não vai te paralisar, porque existe uma informação, existe uma visão, existe uma realidade maior do que qualquer situação, circunstância, informação ou realidade que se apresente a cada um de nós. Então Davi, ele escolheu não se basear no medo. O pai de Davi chega para ele e fala: filho, meus outros 3 filhos, seus 3 irmãos mais velhos estão na guerra. Eles estão lá guerreando, eles estão lá lutando. E você, como irmão mais novo, mais magro, que não pode servir na guerra, eu quero que você pegue esses pães e você leve para os seus irmãos para alimentá-los. Eu quero que você leve para que os seus irmãos, eles tenham o que comer. E Davi, ele sai de casa e ele vai à guerra. E quando ele chega na guerra, a Bíblia diz que ele presencia, no 40º dia, Golias gritar o que ele gritava todos os dias, com afronta e ameaça. Dizendo: não tem um homem sequer, pode ser um homem, pode ser 2, se juntem aí, façam alguma coisa, mas arrume alguém para vir brigar comigo. Já que vocês não têm coragem nenhuma, vamos lá, eu luto com um braço só. A Bíblia diz que Golias começa a zombar do medo de Israel. Mas Davi, ele ouve. Davi, ele se incomoda com essa informação e com essa declaração. Porque a base da vida de Davi não era a informação de Golias. Não era o peso dele. Não era a magreza de Davi. Não era a espada que brilhava. A base da vida de Davi era Deus. Então Davi, ele ouve muito incomodado essa informação e ele se inquieta, ele pergunta: quem é esse incircunciso que está vindo afrontar o exército do Deus vivo? Davi escolhe olhar a situação pelo Deus que ele serve. Quem é esse homem que não é servo de Deus, que não conhece a Deus, que não tem pacto com Deus, que rejeita a Deus? Quem ele acha que é para se colocar diante do exército que defende a Deus, onde Deus está? Para vir numa nação onde Deus habita? Para vir diante de homens a qual Deus escolheu e gritar conosco? Davi tem a visão que milhares de homens não tinham, que o rei não tinha. Golias pode ter tudo, mas ele não tem Deus. Ele não controla Deus. E nossa nação pode não ter nada, podemos não ter uma arma, mas nós servimos a Deus. Nós temos aliança com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Nós conhecemos a Deus. E Davi se revolta dizendo: quem este homem acha que ele é? Para se levantar e confrontar o exército do Deus vivo. Quem ele acha que ele é? Ele está achando que eu estou com medo, mas eu quero dizer quem é ele, quem ele acha que ele é, que poder que ele acha que ele tem. Ele acha que ele vai dominar a terra que Deus criou, ele acha que ele tem poder sobre os homens que Deus formou, ele acha que tem o poder sobre toda e qualquer situação, ele acha que tem o controle de toda e qualquer situação. Ele está muito enganado. E é esse posicionamento que Deus espera de mim e de você. O que esse vírus acha que ele é? O que essa crise acha que ele é? Quem é que está no controle de todas as coisas? Qual é o país, ou a força da natureza, ou o ser humano que possa achar que está acima de Deus, que tem mais poder do que Deus, que pode afrontar a vontade e o desígnio de Deus? Porque se Deus determinar que amanhã é o fim para essa situação, amanhã será o fim, independente da força dela, independente de quem esteja contra. E se Deus determinar que a minha casa e a sua casa serão sustentadas e que haverão anos de miséria no mundo, mas não vai faltar nada na nossa casa, qual é o reino, ou o empresário, ou o banco, ou o governo mundial que possa impedir a minha casa e a sua casa de ter sustento? Qual é a situação que possa afrontar o poder de Deus? Nenhuma. Davi sabia disso.
Eu e você precisamos entender isso. Que situação é essa? Que possa ter passado e ultrapassado o poder de Deus? E Davi, ele começa a tomar algumas atitudes que destroem o medo, não só dele, mas de outras pessoas. Que acabam com o medo, não só de Davi, que colocam medo lá embaixo, mas também dos outros homens. A primeira coisa que Davi faz é perguntar o que ganha quem vencer esse homem. É olhar para a recompensa. Quem destruir esse homem, quem matar esse homem, o que vai ganhar? Qual a recompensa disso? Eu e você vamos começar a vencer o medo se nós olharmos que, ao ultrapassarmos cada desafio das nossas vidas, haverá uma recompensa. Quando você está com medo de se expor, ou de se apresentar a alguém, ou de falar algo, você precisa entender que, ao se expor, ao resolver um conflito, haverá uma recompensa para você. Se você está com medo de seguir firme nas suas convicções, de tomar uma decisão, de abrir uma porta, de começar um projeto, se você está com medo de levantar e viver maravilhosamente bem o dia de amanhã, apesar das notícias, você precisa saber que há uma recompensa se você fizer isso, e você deixa de ter uma recompensa ao fazer isso. Quantas pessoas deixaram de ver a luz do dia essa semana pelo pavor dessa situação? Não estou te incentivando a ir para a rua e ser descuidado com a sua saúde. Eu estou te incentivando a não viver com base no medo. Porque há muitas pessoas que essa semana deixaram de viver recompensas incríveis pelo medo. Há muitas pessoas que esse ano deixaram de viver recompensas incríveis pelo medo. Nós conseguimos ter força para encarar o medo quando nós entendemos que para cada desafio vencido há uma recompensa. A Bíblia termina com Jesus no Apocalipse escrevendo as 7 cartas às 7 igrejas através do apóstolo João. E quando ele termina a carta a cada igreja, ele escreve algo. Olha, ao que vencer, darei ser coluna no templo do meu pai, darei a coroa da vida, darei bênção, enfim. Ao que vencer, Jesus diz, haverá recompensa. Ao que vencer, haverá recompensa. Nós estamos vivendo uma geração em um tempo, infelizmente, muito mimizento. Né? A gente usa isso para as crianças, para os adolescentes, mas nós às vezes somos assim. Ah, não deu, não dá, não consigo, não posso, é ruim, é difícil, é complicado. Meu irmão, não há recompensa para quem tem medo. Não há recompensa para quem está parado, não há recompensa para quem desiste, não há recompensa para quem volta atrás, a recompensa é para quem vencer. E o medo te paralisa, o medo te enfraquece, o medo te destrói, o medo rouba a sua recompensa. A recompensa é para aquele que vencer. Vença. Vença o medo. Vença o seu pânico. Vença o seu pessimismo. Vença as dificuldades. Vença, invente uma outra forma, trabalhe naquilo que você já vinha trabalhando, não paralise a sua vida por causa de vírus, não paralise a sua vida se há outra enfermidade, não paralise os seus sonhos por causa de uma crise financeira que possa vir, não paralise os seus projetos que você vinha construindo e que vinham crescendo e que vinham dando certo porque alguém está gritando e esse alguém que está gritando é forte e esse algo que está gritando é poderoso. Não pare por causa disso. Não caia por causa disso. Vença o medo. Amém? Vença o medo e receba a recompensa. Vença o medo e receba aquilo que Deus tem reservado para aquele que vencer. Falaram para Davi, aquele que vencer, olha só, vai ter direito à filha do rei, nunca mais pagará imposto e se tornará rico. Davi ele olha para dentro e fala, como esses homens não descem? Olha o que recebe
Quem se arrisca? Olha o que eu vou ter, eu tenho 17 anos, nem namoro, eu já vou ter esposa, minha esposa vai ser a filha do rei, a minha casa não vai pagar imposto, e eu me fico rico. Eu quero pelo menos tentar. E nós não estamos falando de uma guerra qualquer, nós estamos falando de uma guerra que aparentemente era sim invencível. Nós estamos falando de uma situação que aparentemente era sim impossível de Davi ganhar. O que Golias tinha de armadura, Davi tinha de peso. Era sim algo extremamente difícil. As notícias eram sim verdadeiras. O currículo era sim verdadeiro. Não estamos falando de fake news. Não era uma criancinha falando que era forte. Nós estamos falando de um fato. Golias era amedrontador. Mas Davi escolheu olhar para Deus e vencer. E seguir em frente. Pela recompensa. Por aquilo que ele poderia alcançar lá na frente. Deixa eu profetizar uma coisa para a tua vida nessa noite. Vai haver recompensa para você. Vai haver recompensa na tua vida se você ficar firme apesar desse vírus. Eu profetizo que haverão pessoas recompensadas. Eu profetizo que haverão portas abertas. Eu profetizo que haverão novos negócios. Eu profetizo que haverá saúde em dobro. Você vai sair dessa com mais saúde do que tinha antes. Você vai sair dessa com mais clientes, com mais trabalho, com mais oportunidades do que tinha antes. Você vai sair dessa com mais alegria, com mais sabedoria do que tinha antes, porque haverá recompensa para você, haverá recompensa para tua casa, haverá recompensa para tua família, em nome de Jesus. Haverá recompensa. E Davi continua, depois de focar na recompensa, ele é questionado, ele é impedido, e as pessoas falam para ele: menino, você não vai para essa guerra. É impossível, eu não vou deixar você ir para essa guerra. E quantas vezes você já não viu amigos, conselheiros, falarem para você: olha, desiste desse projeto. Você precisa pensar melhor. Se eu fosse você, eu não investiria agora. Não é momento para isso. Se eu fosse você, eu não faria isso agora. Não é tempo para isso. Olha como está o mundo. Olha como as pessoas estão morrendo. Olha, morreu uma jovem de 25 anos. Meu Deus, agora essa doença está matando jovens. Se os velhos não podiam sair, os jovens agora também não podem. Olha, você viu que pessoas que não têm problemas respiratórios também estão morrendo. Meu Deus, mas agora nós que somos saudáveis também não podemos colocar a cara na janela, porque vamos morrer também. Pessoas bem intencionadas, pessoas até mesmo querendo nos preservar, vão nos dar conselhos, notícias e alertas dizendo: ei, não enfrente essa guerra porque você não pode vencê-la. Não enfrente essa guerra porque o inimigo é maior do que você. Não invista, você vai perder dinheiro. Não trabalhe com isso, as pessoas não vão te atender, não vão comprar a sua ideia e você vai sair no prejuízo. Não ande, você vai se desgastar e você vai pegar um vírus. Não sonhe, não faça isso, porque deu errado para muita gente. As pessoas estavam falando com base na visão delas. Olha, eu estou com muito medo. Olha, eu não consigo vencer essa guerra. Mas aí novamente vem Davi e diz o seguinte: pessoal, vocês querem uma informação? Eu apacento as ovelhas do meu pai. E um dia eu estava apacentando as ovelhas e surgiu um urso. E eu matei. Surgiu um leão e eu matei. Aparentemente leão também não é algo que se possa vencer. Mas eu matei. Aparentemente urso também não é algo que se possa vencer. Eu matei. Agora eu quero te perguntar algo. Você que provavelmente, talvez com toda razão, durante essa semana, em algum momento se desesperou, ou pensou, ou se amedrontou, você que nos últimos dias paralisou algo da sua vida, nós podemos mudar a nossa rotina, e nossa rotina mudou, prova disso é que nós estamos em um culto online, mas você paralisou por causa de um vírus. Eu te pergunto, e gostaria que você refletisse em uma coisa. Ao longo da sua vida, nunca houve uma situação de enfermidade em que você achasse que ia morrer?
enfermidade em que você achasse que ia ficar internado mais tempo do que ficou? Nunca houve uma situação grave em que você pensou que não iria resistir? Nunca houve uma situação grave em que você imaginou, meu Deus, esse é o fim para mim? E aonde você está agora? Eu sei que tem gente me assistindo, e se não está me assistindo ao vivo, vai me assistir, que já venceu o câncer. Eu sei que tem gente me assistindo, ou que ainda vai me assistir, que já ficou internado e achou que ia morrer. Eu sei que tem gente me assistindo que já pegou doenças, que já teve a sua saúde enfraquecida a ponto de achar que nunca mais ia jogar bola. Ao ponto de achar que nunca mais poderia fazer algum movimento. E está assistindo. Está curado. Está sem a doença. Está sem a enfermidade. Por que agora essa batalha você não conseguiria vencer? Ah, mas vai vir uma crise financeira sem precedentes, o mundo inteiro vai colapsar. Talvez sim. Talvez essa seja a realidade, muito provavelmente essa seja a realidade do mundo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Ao longo de toda a sua vida, nunca houve um mês em que você olhou para sua conta e falou, esse mês não fecha. Eu não consigo pagar tudo. Nunca houve situação na sua vida em que você pensou, eu não vou conseguir pagar o meu aluguel. Talvez eu seja despejado. Você nunca ficou desempregado na sua vida. Você nunca passou por necessidade e viu Deus suprir. Será que se você olhar para trás e você não tem ninguém aí do seu lado para te condenar ou para te olhar, você pode fazer essa análise na tua casa e ser sincero com você. Deus nunca interferiu na sua vida financeiramente para te ajudar a pagar uma conta, para ter comida na sua mesa, para abrir uma porta de emprego. Nunca aconteceu isso na sua história. Porque agora vai ser diferente. Porque agora vai ser diferente. Essa era a visão de Davi. Poxa, se um leão é algo destruidor, eu matei. Um urso é algo destruidor, eu matei. Por que agora eu não vou conseguir vencer esse homem? Por que vocês querem me convencer que eu não posso vencer esse homem? Eu estive em mesa de cirurgia, saí. Eu estive desempregado e comi. Por que agora eu não vou comer? Eu já estive doente e sobrevivi. Por que agora eu não vou sobreviver? Já passei pelo mundo em crise algumas vezes. Já passei pela criminalidade em alta algumas vezes. Nunca fui assaltado. Minha casa nunca foi invadida. Por que agora vai ser? O Deus que me tirou da mesa de cirurgia, o Deus que enviou dinheiro de pessoas que eu nunca conheci, o Deus que me fez viver, os testemunhos que eu tenho para contar, mudou? Não é mais o mesmo? Ele pegou corona e está em quarentena também? O meu Deus não. O seu Deus não. Ele permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. O Jesus Cristo que tirou o nódulo do câncer do seu corpo. É o Jesus Cristo que pode te impedir de pegar esse vírus. Que pode te curar se você pegar esse vírus. Que pode te ressuscitar se você morrer de vírus. O Jesus Cristo que te alimentou quando você não tinha o que comer. É o Jesus Cristo que pode te fazer ter uma compra. É o Jesus Cristo que pode te fazer não sentir fome ao ficar 7 dias sem comer. Ele é o Jesus Cristo que pode todas as coisas. Não do jeito que eu quero, mas Ele pode todas as coisas. Você não precisa ter medo. A palavra de Deus diz lá no livro de Levíticos, capítulo 3, eu vou deixar na minha memória o que me traz esperança. Eu vou pensar, eu vou meditar, e Paulo diz lá no livro de Filipenses, olha, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum aprendizado, se há alguma coisa boa, se vai me trazer crescimento, se é construtivo, nisso pensais. Não pensa no que destrói, não pensa no que rouba, não pensa no que mata. Mas mantenha na sua mente o que te traz esperança. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. Por que não venceria o gigante? Não que eu tenha força para isso, mas se o meu Deus me entregou o leão, meu Deus me entregou o urso, por que meu Deus não vai me entregar o gigante? Por que meu Deus não vai me dar o gigante na mão?
Por que Deus vai te deixar passar necessidade agora? Por que Deus justamente agora vai te deixar morrer a míngua? Por que Deus justamente agora vai deixar de cobrir a tua casa com o sangue poderoso dele? Eu não creio num Deus que muda. Davi não cria num Deus que muda. E eu venço o medo quando eu olho para trás e lembro que o meu Deus, ele já me livrou. Que o meu Deus já me abençoou. Que não foi a primeira vez que eu oro e peço a ajuda dele. Eu já fui abençoado por Deus sem nem orar. Eu já vi Deus agir na minha vida sem eu nem sussurrar. Eu pensar, Deus, me ajuda. E ele me ajudar. E você também tem esse testemunho. Então mantenha na sua memória aquilo que pode te trazer esperança. E para finalizar, Davi ele vai de encontro ao gigante. Ele ora a Deus. E ele pega 3 pedrinhas. Aliás, ele pega 5 pedrinhas. Ele coloca essas pedrinhas no bolso e ele vai. E o que isso quer dizer? Davi ele monta uma estratégia com base no que ele tinha. Sim, eu disse que nós não devemos ter medo e não devemos paralisar por causa do medo. Mas as circunstâncias, o mundo, ele muda um pouco a nossa rotina, ele muda um pouco as coisas. Continue e mude a estratégia. Davi ele pega 5 pedrinhas, ele não pega a espada do rei, ele não pega a arma do rei, ele não pega uma pedra, ele tem estratégia. Por que ele pega 5 e não uma? Porque ele está dando a ele o direito de errar, o direito de falhar, uma reserva. Você tem um tempo em que muitos estão em casa hoje, pelos seus trabalhos, enfim, por serem obrigados a ficar de quarentena. Você tem um tempo em que o mundo está diferente, as ações do mundo estão diferentes. Muitos serviços agora são online, como nós estamos aqui hoje. Muitas relações hoje são feitas de forma online. Mude suas estratégias. Monte o seu plano para sobreviver, para viver, para vencer no mundo que nós estamos inseridos hoje. Não tenha medo se o negócio a qual você pertence é impossível. Você fala para mim, apóstolo, é impossível eu vencer, porque não depende de mim. A empresa que eu estou fechou completamente. O negócio que eu trabalho, eu sou autônomo e ele não tem forma de se trabalhar. Meu amado, pega 5 pedrinhas e vai. Monte uma estratégia. Se você não podia fazer do jeito que fazia, se você é acostumado a ir com espada e você não tem mais a espada na mão, pegue pedrinhas e lance elas. Batalhe com o que você tem. Você tinha um planejamento para o seu mês de abril, você tinha um planejamento para uma viagem, você tinha um planejamento para um passeio e você não tem. Faça um dia de lazer excepcional com as ferramentas que você tem, para os lugares em que você pode ir, da forma que você pode ir. Você está acostumado com os relacionamentos, com estar ligado com pessoas, faça isso de outras formas. Se você não pode cuidar da sua saúde convencionalmente no hospital com remédio, faça isso de outras formas. Mas tenha uma estratégia para continuar. Tenha uma estratégia para não paralisar. Tenha uma estratégia para vencer o medo. Se você diz, olha, eu não consigo exercer o meu projeto porque está tudo fechado, tenha uma estratégia para não sucumbir ao medo de falir. Se você diz, eu não consigo olhar para ninguém porque eu vou ser contaminado, tenha uma estratégia para você não sucumbir ao medo de morrer. Viva o dia intensamente, fale com pessoas da forma que der. Converse, abençoe pessoas para você não sucumbir ao medo de morrer em depressão ou isolado. Mas tenha uma estratégia para seguir em frente. A palavra que eu estou trazendo para você nessa noite, ela se resume nisso. Nós temos que seguir em frente. E não é seguir em frente de qualquer forma. Nós somos obrigados a seguir em frente. Eu tenho que seguir em frente. Não, eu decido seguir em frente. Eu escolho não sucumbir ao medo. Eu escolho ir. Eu escolho viver o meu dia. Eu escolho viver tudo que o mês de abril possa trazer para mim de bom. Eu escolho
comemorar o meu aniversário da melhor forma possível, com as ferramentas que tenho, me lembrando das vitórias que já tive e olhando a recompensa que isso me trará. Eu escolho trabalhar todos os dias, da forma que eu puder, do jeito que der, com todas as ideias que eu tenho, tirá-las do papel da forma como der, lembrando das ideias que já realizei, lembrando do quanto Deus honrou já as coisas que tentei tirar do papel e sabendo que haverá uma recompensa para o trabalho, haverá uma recompensa para o caminhar, haverá uma recompensa para a insistência, haverá uma recompensa para o meu posicionamento, então eu escolho seguir em frente. Para nós encerrarmos e orarmos, eu quero ler para vocês um versículo que está em Mateus capítulo 6, no Evangelho, bastante conhecido, onde Jesus nos dá uma lição muito importante para os dias de hoje. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amanhã pode sair uma vacina. Amanhã a gente pode morrer por outra coisa. Amanhã Jesus pode voltar. O mundo pode estar falando em crise e daqui a um mês você ganhar na Mega Sena, você trabalhar e conseguir 20 clientes em uma semana. Você pode crescer no meio dessa crise o que você não cresceria fora dela. Você pode ter dias de risada e de alegria no meio dessa crise que você não teria fora dela. Você pode se aproximar de pessoas que você não se aproximaria em dias comuns. Você pode viver, comer e ter finais de semana excepcionais que você não teria se o mundo estivesse em paz. Não ande ansioso pelo amanhã. O amanhã pode trazer coisas terríveis, pode trazer coisas incríveis, mas lute com o mal de hoje. Lide com o mal do dia. Hoje foi um dia complicado para você, então se posicione, enfrente esse dia. Vença o medo de sucumbir, vença o medo que te paralisa, vença as vozes que vêm do mundo lá fora, vença as notícias, vença o histórico, vença a realidade que se apresenta para você, por pior que seja e por mais realística que ela seja, mas vença. E vença o mal de hoje e encerre o teu dia. E vá para o dia de amanhã. Mas não paralise nada, não paralise o teu futuro, não comprometa a tua história. Não ande ansioso, porque o nosso Deus sabe do que precisamos. E quando Jesus ele fala essa passagem e faz com que esse capítulo seja escrito, esse capítulo ele tem muitos versículos dizendo sobre não ande ansioso pela roupa, não ande ansioso pela comida, não ande ansioso pela vestimenta, porque o Senhor sabe da vestimenta, o Senhor sabe da roupa. Ele vai detalhar o cuidado de Deus. Quando Jesus escreve esse capítulo, ele sabia sobre o ano de 2020, sobre o ano de 2021, sobre as crises mundiais, sobre as crises do país, sobre a crise da sua casa. Ele sabia. E mesmo assim, ele deixou escrito para você: não se preocupe com o teu amanhã. Não se preocupe com o teu trabalho de amanhã. Faça a tua parte. Não se preocupe com a tua morte ou com a tua doença de amanhã. Se cuide e viva. E aproveite o dia de hoje e sorria. Porque se amanhã eu e você tivermos que morrer, isso vai acontecer. A forma é só um meio, mas vai acontecer. Viva o dia de hoje. Vença o medo hoje. Sorria hoje, creia hoje, lute hoje, abrace hoje, faça uma ligação de vídeo hoje, mande essa palavra para alguém hoje, converta alguém hoje. Não importa se daqui a um ano ela se desvie, mas faça algo para alguém hoje. Não importa se você acha que a pessoa não vai ter compromisso com Deus, abençoe alguém hoje. Basta cada dia o seu mal e não fique ansioso se você vai conseguir converter alguém, se você vai conseguir curar alguém, se você vai conseguir abençoar alguém. Faça algo hoje. Faça o bem hoje.
E o amanhã, Deus cuidará, porque Ele está sobre todas as coisas. Ele estava sobre a batalha de Davi e Golias. Ele estava sobre o reino de Israel. Ele está sobre o Brasil, Ele está sobre o mundo, Ele está sobre o ano de 2020, Ele não perdeu o controle. Ele está sobre o vírus, Ele está sobre qualquer problema que aconteça. A última palavra ainda é dele, o controle ainda é dele. A notícia, o fato, a realidade pode ser terrível, mas o controle é dele e Ele está acima de tudo isso. E Ele vai cuidar de mim e de você todos os dias. Amém? Feche seus olhos, quero te convidar a orar. Feche seus olhos e coloque sua mão sobre o seu coração. Coloque sua mão sobre o seu coração. E declare agora que todo medo, todo pânico, todo pavor vai sair da tua vida nessa noite. Comece a declarar e profetizar a respeito de qualquer informação que você tenha, a respeito de qualquer situação que você esteja vivendo, as notícias que vêm, os problemas que se apresentam quando você olha para sua geladeira e você não vê alimento. Profetiza, eu não vou ter medo, Deus vai me sustentar. Quando você olha para a sua carteira de clientes, quando você olha para as notícias do mundo, do desemprego, da criminalidade, e você sente medo, declara em nome do Senhor Jesus nessa noite que o medo foi vencido. Nós vamos declarar o que declaramos todas as ceias, todos os meses. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está medo, inferno, coronavírus, crise econômica? Onde está o teu poder? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que me assiste. Eu quero orar por cada pessoa que dedicou 40 minutos da sua noite para cultuar ao Senhor, para receber essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um. Cuida, Deus, da casa, do alimento, da segurança, do trabalho, do emprego, dos projetos. Senhor, que planos não sejam parados. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que em meio à crise, projetos, planos saiam do papel, cresçam, frutifiquem, prosperem. Que casas sejam abençoadas, que relacionamentos sejam restaurados. No meio da crise haja bonança, no meio da crise haja prosperidade. Pessoas cresçam como nunca cresceram, que recursos cheguem à mão dos teus filhos como nunca antes. Que hajam dias de alegria como não haveria, Pai, fora dessa crise. Que haja paz, que haja notícias, Deus, de paz, de cura. Deus, muito mais são as boas notícias do que as más. Muito mais é o que tem acontecido de bom no mundo do que o que tem acontecido de ruim. Deus, tem acontecido mais milagres do que tragédias. Tem acontecido mais restauração do que destruição. Tem acontecido mais oração do que maledicência. Porque o Senhor está no controle, porque nada está perdido. Pai, eu oro sobre essa casa para que a bênção do Senhor alcance. Eu oro, Deus, para que as notícias, para que a voz de Golias, para que o grito de Golias não petrifique o coração de quem me ouve, não destrua os sonhos de quem me ouve, não paralise, não tranque os que me ouvem em seus quartos, em seus medos, em suas desgraças, mas que possam sair, que possam, Deus, desabrochar, que possam projetar, que possam construir, que possam planejar e ver a recompensa do seu posicionamento. Nós vamos ver a recompensa, Pai, de ter permanecido firmes. Nós veremos a recompensa, Pai, de não termos sido abalados pelo medo. Nós vamos ver a recompensa de encarar Golias cara a cara. Ainda que com toda a dificuldade que sabemos que há nessa guerra. Porque Golias é muito mais forte. Porque Golias tem um histórico muito maior que o nosso. Deus, porque sabemos que essa dificuldade tem vindo sobre o mundo. Porque sabemos que essa e tantas outras crises têm poder destrutivo. Mas nós cremos e vemos pela fé que nós temos em nosso Deus. E nós sairemos dessa com a nossa recompensa. Sairemos dessa, Deus, com aquilo que foi planejado dos céus para nós.
sairemos dessa e de tantas outras. Sairemos dessa crise e de tantos outros problemas que nos acometem, que se apresentam a nós. Sairemos abençoados, fortalecidos, curados, protegidos, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Deus, que portas que devem ser abertas sejam, que portas que devem ser fechadas também sejam. Que o Senhor se acampe ao redor de cada lar com tua brasa de fogo, protegendo a entrada e a saída. Que o Senhor possa, Deus, acompanhar cada vida essa semana. Que o Senhor possa, Deus, restaurar corações. E que o Senhor possa aniquilar o medo, aniquilar o pânico, aniquilar as dúvidas, aniquilar os tremores e temores. E que haja, Deus, ousadia, força, paz e alegria, para que os teus filhos vivam essa semana, em nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar que você tem uma semana de vitória, que você tem uma semana abençoada, que você possa viver essa semana em paz. Quero aproveitar esse final de culto para dizer, você que é da nossa igreja e que é dizimista e ofertante e puder, faça sua contribuição online. Nós temos a conta da igreja, eu vou deixar no Facebook, a nossa conta, o nosso CNPJ. Você que tem o seu dízimo a entregar, a sua oferta a entregar, faça isso de forma online. Continue abençoando a obra de Deus, para que nós possamos continuar levando essa mensagem para você e para os demais. E para todos vocês que nos assistem, nós estaremos aqui na live no próximo domingo. Ao longo da semana também você receberá vídeos, notificações. E se não for minha, se não for do Ministério Reinar, procure ouvir apenas aquilo que te traz paz. Procure dar voz apenas às experiências que você teve, onde Deus te abençoou. Porque guerra você terá não só essa, terá muitas outras. Mas o Deus que te trouxe até aqui, que te livrou de todas as guerras, continuará te livrando para sempre, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o poder de Deus seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Amém?